livro do profeta Abacuque diz assim: a carga que viu Abacuque, o profeta: até quando, ó Senhor, terei que clamar sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti por causa da violência e não salvarás? Por que motivo me fazes ver a iniquidade e me fazes perceber a injustiça? Porque o roubo e a violência estão diante de mim, havendo também quem levante a contenda e o litígio. Por isso a lei é afrouxada e a sentença nunca sai. Porque o ímpio assedia o justo e por isso sai distorcido o juízo. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, porque farei uma obra em vossos dias, que quando vos for contada, não acreditareis. Porque eis que eu levanto os caldeus, nação cruel e impetuosa, que caminha pela largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma procederá a sua justiça e a sua dignidade. Os seus cavalos serão mais ligeiros que os leopardos e mais ferozes que os lobos noturnos. Os seus cavaleiros se espalharão por toda parte, virão de longe os seus cavaleiros, voarão como águias que se apressam a devorar. Toda ela virá com violência, o terror vai diante dela e recolherá os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria, se rirá de todas as fortalezas, amontoarão terra e as tomarão. Logo se mudará a sua mente e passará adiante, e se fará culpado este cujo poder é seu Deus. Não és tu desde o princípio, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo, e o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Muito puro és de olhos, que não podes ver o mal, nem podes contemplar a iniquidade, porque vês os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio destrói aquele que é mais justo do que ele. E porque fazes que sejam os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? Ele levantará a todos com anzol, os apanhará com sua rede e os ajuntará em suas malhas. Por isso se alegrará e se regozijará. Por isso fará sacrifícios à sua rede e queimará incenso à sua varredoura. Porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Esvaziará por isso a sua rede e não deixará de aniquilar as nações continuamente. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que responderei quando eu for erguido. E o Senhor então me respondeu e disse: escreve a visão e faça-a bem legível sobre pranchas de tábuas, para que quem passe correndo a possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se demorar, espera-o, porque sem dúvida virá, não tardará. Eis que aquele cuja alma se incha não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Além disso, por ser dado ao vinho, transgride. É homem soberbo que não permanece no lar, que alarga como o inferno o seu desejo, e é como a morte que não se farta. Antes, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo:
Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega a si mesmo de dívidas. Porventura não se levantarão de repente os que te hão de morrer, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhe servirás tu de despojo? Porque tu despojastes muitas nações, todos os outros povos te despojarão, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, às cidades e a todos os que moravam nelas. Ai daquele que cobiça ganho injusto para a sua casa, para pôr no alto seu ninho, para ser livrado do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará do muro e a trave do madeiramento lhe responderá. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e do que funda uma cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo, tu que lhes chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Tu te saciarás de vergonha em vez de glória. Bebe tu também e serás como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e o extermínio das feras o amedrontará por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, a cidade e todos os seus moradores, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos imundos e mudos. Ai daquele que diz à madeira, desperta, e a pedra muda, levanta-te. Pode ela ensinar? Eis que está coberta de ouro e prata, e não há espírito algum dentro dela. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos torna conhecida, em tua ira lembra-te da misericórdia. Deus virá de Temã e o santo do monte de Parã. Selá, a sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. E o seu esplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo do seu poder. Adiante do seu rosto ia a mortandade, dos seus pés saíam brasas ardentes. Levantou-se, mediu a terra, olhou e fez tremer as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, as colinas eternas se encurvaram, seus caminhos são eternos. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso o Senhor é contra os rios que está irado? É contra os rios a tua ira, ou foi a tua ira contra o mar, quando montavas em teus cavalos e em teus carros de salvação? Descoberto internamente se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, selá, tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram, passou a inundação das águas, o abismo deu a sua voz, ao alto levantou as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, a luz das suas flechas andaram e ao resplendor de sua refulgente lança. Com ira marchaste pela terra, com furor trilhaste as nações. Saíste para socorrer o teu povo, para socorrer o teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço, Selá. Tu abriste com seus próprios cajados as cabeças dos seus guerreiros, os quais me acometeram tempestuosos para me espalharem.
Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre secretamente. Caminhaste no mar com os teus cavalos sobre a massa das grandes águas. Ouvindo-te eu, comoveram-se as minhas entranhas, à sua voz tremeram os meus lábios. Podridão entrou nos meus ossos e dentro de mim estremeci. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos acomete. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem nas videiras haja frutos, embora falte o produto da oliveira e os campos lavrados não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja vacas nos currais. Contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como as das servas e me fará andar sobre minhas alturas para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. O livro de Abacuque vai falar sobre a resposta de Deus para as nossas vidas. Abacuque, o profeta, ele se inclina para falar com o Senhor. Ele fala ao Senhor sobre a indignação dos comportamentos dos ímpios. E a resposta de Deus a Abacuque fala sobre o castigo. E Deus fala a Abacuque que a alma que se incha não é reta nele, mas que o justo pela fé viverá. E o que significa uma alma inchada? Quando se fala sobre uma alma inchada, fala-se sobre uma alma orgulhosa, uma alma presunçosa, uma alma ambiciosa, cuja nenhuma satisfação há nessa alma, porque quanto mais se tem, mais se quer, e isso é o ser humano. E nós precisamos levantar o freio das nossas vidas muitas vezes. Porque se nós não pararmos para analisarmos o que nós temos, onde nós chegamos, o que Deus tem feito nas nossas vidas, nós podemos cair no orgulho, na arrogância. Então nós precisamos entender que a visão do Senhor, ela é diferente da nossa visão. Quando nós estamos na nossa visão, quando nós estamos diante daquilo que Deus quer das nossas vidas, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos abençoar. Porém, se nós colocarmos as coisas do mundo em primeiro lugar, se a nossa alma não estiver preparada para receber aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós podemos pisar nas pessoas. Muitas vezes nós podemos desprezar as pessoas. Muitas vezes nós podemos ser orgulhosos, arrogantes, e isso Deus não quer. E muitas vezes ficamos no deserto porque Deus, ele quer nos ensinar. E o que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar a humildade. Deus quer nos ensinar a sermos cautelosos com o nosso modo de viver, com o nosso modo de andar. Deus quer que nós cuidemos da nossa casa. E Abacuque fala sobre a adversidade. Independente da adversidade, independente se a figueira não florescer, se a videira não der fruto, nós precisamos acreditar e se alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa resposta. E se algo não deu certo, precisamos confiar e acreditar que estamos sendo preparados pelo Senhor para grandes coisas que Ele fará nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.